Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podfarma Podcast. Esse podcast que é de saúde, feito com muito carinho para você e que cada vez está mais interessante com assuntos diversificados. E eu sou Tete Cabral, muito prazer, e ao meu lado está Cris Túlia. Oi Cris, tudo bem? Tudo bem e você? Mais uma semana? Mais uma semana! Com um conteúdo maravilhoso, gente. Se você perdeu algum episódio, só dá uma olhadinha aqui no YouTube. Lembrando que nós temos episódios tanto no YouTube, no Spotify. E já aproveita para seguir a gente, @podfarmpodcast, em todas as redes sociais. É isso aí, pessoal. E hoje o nosso assunto, quer dizer, né, cada semana um assunto mais diversificado para vocês. E Sim. hoje um assunto interessantíssimo que não poderíamos deixar de trazer para vocês. Qual é o assunto de hoje, Cris? Gente, nós sempre trazemos profissionais com experiência na área e hoje não poderia ser diferente. O nosso tema é amamentar sentindo dor não é normal. E não poderia trazer outra pessoa do que a Juliana Carvalho, que tem 5 anos de experiência para falar com a gente sobre esse assunto. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite para você que está acompanhando aqui o podcast. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com você algumas informações e é um prazer mesmo. Juliana, sentir dor ao amamentar não é normal, mas a gente estava falando aqui no off, é muito comum. É muito comum, infelizmente. Eu já era enfermeira, já trabalhava em maternidade quando meu filho nasceu. O George hoje ele já tem 6 anos, mas eu também sofri com a amamentação, também senti dor, também tive dúvidas, também tive dificuldades, essas dificuldades iniciais de posicionamento do bebê, a barriga ainda está um pouco grande, um pouco inchada, e o bebê é muito pequenininho, muito molinho, então às vezes é difícil mesmo esses primeiros dias, né? Mas o que realmente me ajudou, o que me salvou, assim, foi realmente as técnicas e estudar cada vez mais a fundo sobre todas essas questões da amamentação. A sua gestação te trouxe inspiração para ir para a área da amamentação? Sim, depois que o meu filho chegou, eu aprendi muitas outras coisas que, mesmo com a experiência já do hospital, a gente acaba ficando mais na gestão, né? E quando eu realmente senti na pele, quando meu filho chegou, é que eu realmente fui atrás de todas essas outras informações, porque infelizmente às vezes na grade da graduação mesmo, né, do estudo da faculdade, a gente não tem aulas específicas para amamentação. Então eu precisei me especializar, buscar mais informações realmente para conseguir dar conta e hoje eu trabalho com amamentação levando essa informação que me ajudou, que me salvou. Eu pude amamentar meu filho exclusivamente até o 6º mês de vida e de forma complementar até quase 2 anos, graças às técnicas e às informações. Que maravilha. Você tem um projeto, né, Ju, que estava falando pra gente. Como que é esse projeto? Conta um pouquinho pra gente. Sim, hoje eu tenho o Mamar para Crescer. O Mamar para Crescer é um treinamento para gestantes, né? Onde a gente trabalha 3 pilares essenciais. Então a gente vai falar nessas aulas que já estão disponíveis ali, sobre o que esperar da amamentação, especialmente nos primeiros dias, a questão da pojadura, essas dificuldades iniciais. Também o que esperar de um bebê recém-nascido, quais são os comportamentos esperados para esse bebê, o choro, despertar várias vezes à noite, sentir a necessidade de mamar várias vezes ao dia, né? Então, a gente espera que o bebê vá mamar de 8 a 12 vezes ao dia, então às vezes para muita gente, meu Deus, meu bebê quer mamar toda hora, isso é esperado, isso é normal, né? O estômago dele é muito pequenininho nos primeiros dias. E também o que esperar do puerpério, né? Porque é uma fase bem desafiadora, então normalmente as mulheres hoje já têm suas profissões, a gente sai de manhã de casa, trabalha o dia todo, faz um monte de coisa, dá conta de tudo, e aí você está trabalhando durante a gestação e de repente quando o bebê chega, você simplesmente de um dia para o outro deixa de fazer tudo isso e vai ser mãe, vai cuidar do seu bebê, vai ficar em casa, vai amamentar, não vai mais ver tantas pessoas. Então é uma mudança, né, muito repentina nessa rotina. E a gente também tem a questão do baby blues, né, que é a oscilação dos hormônios. A gente tem uma queda de alguns hormônios quando sai a placenta, quando o bebê nasce, e a gente tem um aumento de outros hormônios que vão fazer com que a produção do leite aconteça, né? E aí essa montanha-russa faz com que a mulher fique triste, alegre ao mesmo tempo, né? Então é muito comum nesses primeiros 15 dias essa ambiguidade de sentimentos, né?
Então, a gente tem esses 3 pilares, né, contemplando esses 3 pilares ali dentro do Mamar para Crescer, e que eu recomendo, né, que todas as mães se preparem para esse momento, porque sim, é um momento maravilhoso, né, você está conhecendo o grande amor da sua vida, mas também é um momento mais desafiador, né, é um momento que você vai realmente precisar de apoio, precisar de informações, né, e de orientações adequadas. Sim. Dentro desse projeto você vai acompanhar as mamães antes delas darem à luz. São informações necessárias antes do parto. Exatamente. Depois que o bebê nasce, a gente faz uma consulta, né, de amamentação. Nessa consulta, que também pode ser online, a gente vai então fazer a avaliação do posicionamento do bebê, posicionamento da mãe, a pega adequada, a gente vai fazer uma avaliação dessa mamada, verificar se essa criança realmente está se alimentando. Eu ouço muitas mulheres, às vezes, comentarem, nossa, eu passo o dia inteiro com o bebê no peito, mas eu tô tão cansada, e eu fui no pediatra, a criança ainda não ganhou peso, e eu tenho a sensação de que eu não aguento mais amamentar, tá muito cansativo. Só que muitas vezes isso acontece porque quando a gente pensa na glândula mamária, ela não é como na mamadeira, né? Quando a gente tem a mamadeira, ela sai de forma contínua, mas a glândula mamária, ela vai produzir leite por demanda, e assim que o bebê começa a sugar, né, entre 1 minuto mais ou menos, assim que o bebê está começando a sugar, vai sair o primeiro reflexo de leite, que é um grande volume de leite, responsável por 80% da mamada, e nesse momento a gente observa uma mudança de padrão de sucção do bebê. Então ele vai encher a barriguinha nesse momento, e dura mais ou menos uns 40 segundos esse primeiro reflexo de saída do leite. Depois disso, o bebê volta a fazer uma sucção não nutritiva, que a gente chama, continua estimulando o seio materno, mas ele não vai estar engolindo um volume muito grande. Daqui a pouco pode ser que volte um novo reflexo, aí o bebê vai mudar de novo o padrão de sucção e ele vai então se alimentar novamente. Mas se você pensar, todo esse processo, ele dura alguns minutos. Então, a mãe que passa o dia inteiro com a criança no peito e a criança ainda não está ganhando peso, alguma coisa realmente pode estar errada, né? Então, por esse motivo é tão importante a gente fazer a avaliação da eficácia dessa mamada. Quando que realmente o bebê está se alimentando, de quando ele só está querendo um aconchego. Ele está usando apenas o peito como chupeta. Basicamente seria então, isso. Então, uma mamada de 1h30, ela tá apenas passando o tempo. Basicamente seria isso. Ô, Juliana, e por que é tão difícil para as mães a primeira pega para um recém-nascido? Primeiro porque a boquinha do recém-nascido é pequenininha, né? Os bebezinhos, eles são assim, e especialmente os bebês prematuros, né? Sim. E num segundo momento, é justamente esse posicionamento, eventualmente uma mãe que faz cesárea, que precisa ficar deitada por um período maior, né? Então ela precisa que alguém posicione o bebê, ela vai ficar deitada. Mães que tiveram parto normal, a barriga está na frente, né? Então, eventualmente, a gente tem as almofadas que vão ajudar nesse posicionamento, mas nem sempre a almofada vai fazer com que aquela pega também se ajuste, porque depende do caimento da mama, né? E com relação justamente ao encaixe ali, né? A mãe está aprendendo, o bebê está aprendendo, né? E há também a questão da anatomia, né? Então, dependendo do tipo de mamilo, se é um mamilo mais protuso, se é um mamilo um pouco mais retraído, mais curto, né? Especialmente porque os bebês, eles já nascem com esse reflexo de sucção. Tudo que a gente coloca na boquinha do bebê, ele vai sugar. Então, só que a superfície da língua e quando toca o céu da boquinha é o que faz o bebê ter vontade de sugar. Sim. Então, quando a gente pensa numa mama que tem um mamilo mais curto, um mamilo invertido, a gente precisa preparar bem essa mama para que ela realmente consiga se protuir, né? Como se a gente fizesse um falso bico e que ele pudesse ir o mais profundo possível para que o bebê realmente tivesse esse start, vamos dizer assim, para começar a sugar. E nem sempre nos primeiros dias é possível você já ter essa vamos dizer assim, essa habilidade mesmo, Sim. né? Então, por isso a importância de, durante a gestação, você já conhecer essas técnicas. Eu não sou mãe, mas já ouvi falar que a mãe tem que seguir o instinto materno que a amamentação vai dar certo. Mas na verdade não é só seguir o instinto materno. Tem muitas técnicas para auxiliar nesse momento, muito conhecimento para buscar ao longo da gestação, para que realmente essa amamentação
dê certo e não gere dor, né? Exatamente, a amamentação não é nada instintiva, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, o bebê ele já nasce com esses reflexos, né? Tanto o reflexo de sucção quanto o reflexo de busca. Então a gente tem aqui nessa região do bebê, né? A gente chama de os pontos cardeais do bebê. Tudo que toca nessa região ele vai abrir a boca, né? Isso é normal. Então é muito comum às vezes a mãe acabou de amamentar o bebê, coloca aqui no ombro para o bebê arrotar. E ele encosta a boquinha aqui nessa região, ele fica igual um pica-pauzinho, né? Com a cabecinha assim. Aí a mãe fica preocupada, nossa, mas eu acabei de amamentar e ele tá procurando de novo o peito, tá com fome, né? As mães ficam muito angustiadas. É normal, é um reflexo, o bebê ele não tem como controlar essa vontade de abrir a boca, né? E esse reflexo, ele vai diminuindo a partir do 3º mês de vida, né? Que é quando a gente tem o final do período de esterogestação, que são os primeiros 100 dias. Então, nesse sentido, muitas mães às vezes ficam um pouco preocupadas, né? Mas essa questão de já conhecer esses comportamentos adequados do bebê também faz com que essa mãe fique mais confiante para amamentar. Não pensando que todo e qualquer situação que possa acontecer com o bebê, a culpa é do leite dela, ou que ela não está conseguindo, né? Que ela não está sendo uma boa mãe, né? Então, não tem nada disso, assim, é muito uma questão mesmo de entender o que se espera de um recém-nascido. Juliana, assim, para as mamães dos recém-nascidos, existem vários tipos de posições, né? Qual a melhor posição? Quer dizer, primeiramente, quais são os tipos de posições? E qual a posição que você indica para a mamãe de um recém-nascido, que é melhor, que se encaixa melhor para ela ali dar o mamar? Bom, a posição favorita que eu mais gosto, assim, é a tradicional invertida, né? Eu não tô com a minha boneca aqui, mas teoricamente o bebezinho vai passar as pernas por trás aqui da mãe, né? A gente sempre toma cuidado para que o bebê ele não fique encostando o seu pezinho na poltrona ou se você estiver apoiado em algum lugar, porque isso faz com que o bebê ele fique desorganizado, né? Então a gente sempre coloca o bebê dessa forma. E desse jeito ele vai conseguir fazer a pega de uma forma mais profunda. É como se aqui fosse o lábio inferior do bebê, ele vai pegar a mama de baixo para cima. Isso favorece a abertura de boca, porque a gente não consegue tomar água desse jeito assim, né? Se a gente for tomar água assim é difícil. E o que a gente faz? A gente faz esse movimento. Então, quando você faz essa postura, quando você coloca o bebê descendo ele um pouquinho mais para baixo, e aí você consegue fazer a cabecinha dele virar um pouquinho mais para trás, lembrando que os bebês eles são retrognatos, ou seja, essa região do bebê ela é um pouquinho mais para trás e as bochechinhas são mais volumosas para justamente a gente ter um apoio aqui. Esses coxinhos de gordura servem justamente para deixar essa pega mais estável, não ficar saindo muito. Então, dessa forma, a gente consegue melhorar essa abertura de boca, fazer com que o bebezinho fique com o queixinho um pouquinho mais protuído ali, e aí a gente facilita essa pega. E quais são os outros tipos? Os outros tipos, a posição tradicional, né, que a gente vê com bastante frequência, a posição do cavaleiro, que também é muito boa, especialmente para as mães que têm mamilos invertidos, né, que é quando o bebezinho fica de frente para ela, ele senta mesmo na coxa, ali na perna, fica apoiado ali nas costinhas, no pescocinho, e aí a mãe também consegue fazer esse posicionamento também dessa forma. A gente tem a amamentação deitada, né, especialmente para as madrugadas, quando a mãe já está cansada. Eu sempre recomendo para as minhas gestantes, né, enquanto elas ainda estão fazendo curso ou depois quando nasce o bebê, que é arriscado a gente tentar amamentar o bebê sentada várias vezes de noite, porque quando você tem esse reflexo de saída do leite, você tem a liberação da ocitocina, e a ocitocina relaxa, é o hormônio do amor, né? E aí, quando você relaxa de madrugada, muito cansada, o que vai acontecer? Você tende a... E aí, numa dessas, o bebê pode escorregar. Então, é preferível colocar o bebê, né, para amamentar, deitadinho ali do seu lado. Eu sempre recomendo o bercinho acoplado na cama, né? Hoje a gente já tem uma infinidade de móveis, enfim. Mas os meus preferidos são os bercinhos que a gente tira aquela guarda, né, lateral ali, e aí a mãe consegue às vezes até esticar o braço, porque o bebê ele vai acordar e ele vai dar uma espiada, né? Se ele sentir que tem alguém, às vezes ele volta a dormir.
Mas se ele dá uma espiada, não sente que tem ninguém ali, com certeza ele vai chorar, ele vai ficar bravo. Então você coloca a mão ali, muitas vezes ele dorme de novo. Se o bebê tem a língua presa, atrapalha na pega? Depende do grau, tá? Por quê? Porque a língua, ela vai fazer sempre uma adaptação, né? Ela sempre vai fazer uma adaptação. O bebê não vai ficar sem mamar por esse motivo. Mas qual que é o grande problema? Se o bebê está se esforçando muito, isso sim vai ser um problema. Porque às vezes ele não consegue ganhar peso, às vezes essa mãe sente muita dor, ela tem muita fissura nas mamas, né? Tá sempre passando várias coisas, fazendo laser, enfim, e isso não se resolve, né? E uma característica de quando o bebê tem a língua presa é o mamilo sair em formato de batom, tá? Então, quando o bebê termina de mamar, o mamilo ele tem que sair do jeito que ele entrou. Ele não pode ter nenhuma deformidade. Se ele sai amassado, né, com aquela, como se fosse um batom mesmo, aquele batom novo que faz ali uma quina, é um forte indício de que aquela pega realmente está tendo muita sucção e pouca ordenha, né? Por quê? Porque o bebê, quando ele vem para o peito, ele faz um movimento para baixo, para frente, para cima e para trás com a língua, né? Para que ele consiga fazer a ordenha desse leite. Quando a língua não consegue se movimentar, fazer esses movimentos ondulatórios, e o repouso da língua é lá no céu da boca, não é para fora, né? Que acontece? O bebê acaba compensando, sugando, vai sugar com muita força. E aí é onde ele às vezes não consegue desencadear esses reflexos de saída do leite, então ele ingere uma quantidade pequena, e aí a gente tem vários problemas, né? Quando a mama não tem um mamilo para fora, eu escutei um relato hoje que a indicação da enfermeira na época, já tem alguns anos esse relato, indicou utilizar uma seringa para poder puxar esse mamilo. Essa técnica ainda é utilizada? Não, não é mais utilizada. Porque a gente já sabe que o mamilo, ele é só o local por onde o leite sai. Ele não pode sofrer sucção. E aí o que acontece? Quando o bebê vem mamar, ele precisa então, como eu comentei, pegar de baixo para cima e ele precisa abocanhar a maior quantidade dessa regiãozinha marrom que é a areola, né? Então, nesse sentido, o mamilo não importa tanto se ele é mais comprido, se ele é mais curto, porque ele só vai dar o start na amamentação. Uhum. Então, muitas vezes quando a gente tem um mamilo invertido, mas que desde um primeiro momento a gente preparou essa mama, a gente deixou ela mais flácida e a gente facilitou essa entrada mais profunda, muitas vezes a gente não tem nenhuma dificuldade para que o bebê faça essa pega e aí, passados os primeiros dias, né, essas dificuldades iniciais, ele já continua mamando sem maiores dificuldades. Para as mamães que tiveram dificuldade, que o seio rachou, que está machucado, existem pomadas adequadas para passar? Existem algumas pomadas, mas o que eu sempre recomendo? A gente precisa ir na causa do problema, né? Qual que foi a causa dessa fissura? É a questão da língua do bebê, é a questão do ajuste dessa pega, é o posicionamento tanto da mãe quanto do bebê. Porque se a gente não resolve o problema em si, a raiz desse problema, ele vai continuar acontecendo, né? Por quê? Porque o mamilo, ele é só o lugar por onde o leite sai. Ele não pode ter nenhuma sucção ali, senão ele realmente vai ficar fissurado, vai ficar machucado. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender por que o bebê tá pegando ali só a pontinha. Quando a gente resolve esse problema e a gente protege o mamilo no céu da boca do bebê, automaticamente a gente tem alívio da dor e a cicatrização acontece de forma muito rápida. Às vezes, na próxima mamada, você já não sente mais dor. Por quê? Porque é uma região mais vascularizada, então a gente tem uma irrigação muito grande de sangue ali, e aí isso facilita a cicatrização do tecido. Né? Então, muitas vezes, quando o bebê ainda está aprendendo a mamar e a gente começa a passar muito óleo, muita pomada, isso dificulta a pega, porque o bebê escorrega e acaba pegando de novo só na pontinha. Então, isso também é um problema. Quando a gente precisa fazer essa cicatrização, a gente precisa primeiro corrigir essa pega, entender o que está acontecendo e aí sim, normalmente isso já se resolve.
Lembrando, gente, que sempre essas pomadas é com orientação médica, né, Juliana? Exatamente. E se for o caso, gente, de precisar passar pomadas ou algum tipo de medicação, a Santa Maria disponibiliza todos os tipos de pomadas, tá? Cicatrizantes e tudo. Só correr na Santa Maria, tem Santa Maria 24 horas, tem Santa Maria a 24 horas aqui do lado do fórum, tem Santa Maria manipulação, tem Santa Maria em todos os lugares, faz entrega grátis, tá? Só procurar a Santa Maria que a gente está à disposição. E não só a pomada, né, TT? A gente tem Sim. Sexta-feira do Bebê com muita promoção para as mamães. Então, quem tá aí já ganhou neném, está gravidinha, gente. Sexta-feira do Bebê é dia para vocês. Tem promoção de fralda, das pomadas, lencinho, tudo que vocês precisarem. Então, fica ligadinho no nosso Instagram, que a gente deixa aqui embaixo também para vocês acompanharem todas as promoções. Ô Ju, assim, vamos desmistificar que mamar causa dor, né? Assim, o que a mamãe pode fazer para não sentir dor na hora da mamada? Acho que o mais importante é ela realmente ter essas informações, ter técnicas, né? Para que ela realmente consiga posicionar essa criança, para que esse bebê abra mais a boquinha, né, para que ela favoreça essa entrada mais profunda da sua mama, protegendo o mamilo. Então, eu acho que esse conjunto de informações, não prolongar demais essa mamada, então é aquilo que eu sempre digo, a gente nunca pode contar com o horário do relógio ali, ai, meu bebê tá mamando há meia hora, nossa, tem que interromper essa mamada. Não, enquanto a criança ainda está sugando ativamente, ok, né? A questão é passar o dia com a criança no peito, porque daí sim, isso pode dificultar, pode fazer com que ela sinta mais dor, né? Uhum. Mas acredito que seja realmente essas informações que vão fazer diferença para ela. Você acha que a rede de apoio hoje em dia está bem mais ativa, está colaborando muito mais com as mães? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que hoje as pessoas elas já estão tendo mais essa noção de que realmente o pós-parto ele é um momento, né, de caos e de muito amor ao mesmo tempo, mas que a mãe ela vai precisar também de ser cuidada, né? Uhum. Que era muito comum há uns anos atrás, o bebê nascia, todo mundo ia ver a criança, ver o bebê, esquecia a mãe. Sim, Durante uhum. a gestação, todo mundo cuidava dessa mãe, né? Todo mundo tratava ela com muito carinho, o que ela quer comer, onde que ela quer ir. Aí nasce o neném, pronto, só o bebê que vai ser o astro, né? Então a mãe é deixada de lado. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê que essa questão já tá mudando, né? Por que falam que o peito empedra? Quando a gente tem entre o terceiro e quinto dia após o parto do bebê, a gente começa a ter um aumento de hormônios, né? Prolactina, ocitocina, e isso faz com que haja uma inflamação ali na glândula mamária para começar a descer o leite propriamente dito, né? E aí é normal que a pessoa sinta essa mama mais volumosa, que ela sinta essa mama mais dolorida, tal como as extremidades do corpo também vão estar mais inchadas, né? Uhum. Por exemplo, os pés, as mãos, às vezes até o nariz fica muito inchado, né? Tem uma coleção de líquidos um pouco maior. Então, é comum que esse volume, né, acabe ficando mais dolorido. Só que o problema é, quando fica mais dolorido e a mãe restringe as mamadas, isso faz com que esse leite, esse colostro ali, ele comece a ficar um tempo maior do que deveria. E é por esse motivo que a gente começa a ter essa dor exacerbada, né? E aí, nesse sentido, acaba dificultando. Muitas vezes o bebê pegou errado, já tem uma pequena fissura. E aí, é por isso que esse leite fica parado muito tempo e acaba tendo essa sensação de muita dor. Pode dar febre? No caso da mastite, sim. A mastite é a evolução, né? Uma evolução desse problema inicial. Então, você teve um aumento do volume das mamas, você teve esse processo inflamatório que é natural, que é fisiológico, mas se começou a ficar muito leite acumulado ali, né, uma quantidade muito grande, aí sim a gente tem o problema da mastite, que a mãe tem essa sensação de febre, de resfriado, dor no corpo, né, e aí sim a gente tem esse problema mais sério, as mamas ficam vermelhas, ficam muito inchadas, brilhantes, né, eventualmente a gente pode ter uma situação de abscesso, que aí precisa ser drenado, então tem várias complicações. Mas antes de chegar nesse processo, por isso que é importante a gente fazer a livre demanda, né? Colocar o bebê no peito sempre que ele demandar. E qual que seria a orientação para fazer quando começa a perceber que esse peito está empedrando? Mamar.
Colocar o bebê no peito, assim, ó, sempre que ele der sinais de fome. Quais são os sinais de fome? O choro é o último estágio da fome, porque dentro da barriga ele recebia a glicose, ele recebia o oxigênio, ali as trocas, né? Constantemente, o estômago dele nunca roncou dentro da barriga, jamais sentiu fome. Então aqui fora, quando isso acontece, ele vai chorar desesperadamente. Um bebê bravo é porque ele tá com muita fome. Então antes desse bebê realmente ficar com fome, ele vai dar esses sinais, que é ficar sugando os dedinhos. Tem uns que sugam até os dedinhos do pé, uma coisa mais linda. Alguém pega no colo, ele fica assim, passando a cabecinha, procurando, né? Muito bonitinho. Fica acordado, assim, você vê que ele tá bem ativo. Então, esses são os sinais clássicos de fome. O bebê tá bem ativo, colocar no peito, né? E também, durante o dia, eu recomendo, nos primeiros dias, até os 30 dias iniciais, eu sempre digo que é uma livre demanda mais acompanhada, assim, né? Que tem bebês que dormem bastante, tem bebês que dormem um pouco menos. Para os bebês que dormem bem, né? Eu recomendo não deixar passar mais que 2 horas sem botar o bebê no peito e à noite mais que 3 horas, né? Então, acho que esse é um período, assim, uma margem de segurança. Aí fez os 30 dias, levou no pediatra, recuperou o peso de nascimento, tá ganhando em média 30 gramas, um pouco menos, um pouco mais, né? Mas tá tudo certo, aí tá, não precisa mais ficar acordando o bebê, deixa ele dormir um pouco mais, né? E daí fica tudo mais tranquilo. Mas eu recomendo que os primeiros 30 dias seja essa livre demanda, assim, com uma certa supervisão, porque eles perdem 10% do peso, isso é esperado, é normal, mas a cada vez que ele vem para o peito é uma chance que ele tem de aprender a mamar. Então, se você deixa passar muito tempo, pode ser que quando ele venha, estava muito inchado, ele não conseguiu pegar direito, você já ficou com dor, não deu muito certo, ele não conseguiu extrair muito leite, então ele já perdeu uma chance e ele já tinha pulado uma mamada anterior. Então, a chance dele não recuperar esse peso de nascimento em até 21 dias aumenta muito. E aí a gente tem casos de desidratação, então por isso que nos primeiros 30 dias eu sempre oriento que essa livre demanda seja assim, bem acompanhada de perto. Eu passei por isso na minha primeira gestação. O Davi, ele teve um problema de saúde, ele ficou 21 dias internado, então ele nasceu e já foi fazer a cirurgia com, acho que foi 3 horas de vida. Aí ele não podia mamar, os meus peitos parecia uma vaca holandesa. Inchou pra caramba, tive febre. Nossa, foi terrível. Terrível. Passei assim, bem mal mesmo. E eu não tinha pra quem dar, não tinha orientação, isso há 28 anos atrás. E eu passei bem mal. Nossa, aí eu fui pro hospital, eu não lembro muito bem o que eles fizeram, mas eu acho que eles me deram medicação. Eu lembro que eu tinha que fazer compressa e fazer drenagem. Eu lembro que eu tinha que drenar, se não me engano, era embaixo do chuveiro, para poder aliviar, e foi, se não me engano, eu tinha que tirar. Nossa, mas doía. É muito sofrido. Eu falo assim, há várias e várias, né? Como a gente está falando, amamentar não é toda amamentação a causa dor. Mas algumas sim, mães e mães, né? Mas amamentar para outra, né? Sim, exatamente. É totalmente diferente. Gente, amamentar é maravilhoso, gestar é maravilhoso, cada filho, nossa, é diferente do outro, é muito gostoso. Eu, se pudesse, teria mais, mas é maravilhoso. Né, Cris? Tô fora. Gente, vai demorar, não precisem criar expectativas. Hoje eu fiz um laboratório, literalmente, conversando com as mamães que eu trabalho junto pra ver como é que foi a amamentação delas, pra ver se elas tinham pergunta pra trazer aqui. E assim, eu fiquei abismada que de 5 mães que eu conversei, as 5 tiveram experiências que não foram agradáveis no primeiro momento, que aprenderam calejando literalmente, sentindo muita dor e passando, cada um com sua experiência, né, mas assim, passando por um período de perrengue literalmente. Então acho que a amamentação, ela é muito romantizada, ela é muito bonita. Espero muito que eu consiga, o dia que eu tiver meus filhos amamentar, terei uma enfermeira com certeza do meu lado, porque eu sou uma pamonha. Mas é a importância, mas né, Cris? eu acho que é muito importante a gente trazer aqui pra falar que se doer, não é que tá tudo bem, mas procure alguém, né, Juliana, que vá te ajudar a passar por esse processo, ver o que tá acontecendo, a pega correta,
Porque não é como, não é... Comum sentir dor. Não é comum. Não é comum. Não é normal, mas é comum. É uma boa frase. É uma boa frase. Mas sempre tem uma solução pra isso. Sempre tem uma solução, sempre tem. Porque é aquilo, né? Quando a gente pensa nessa pega, nessa proteção do mamilo, isso é algo mecânico, né? Então a gente precisa ter uma proteção e a gente precisa ter uma pega bem profunda. Quando você consegue fazer isso, posicionando o bebê dessa forma mais adequada, a chance de você fissurar é muito pequena, né? Então sim, você vai sentir a pressão, você vai sentir quando o bebê começa a sugar a saída do leite, mas não é comum você ter, por exemplo, uma amputação desse mamilo, né? Às vezes chega a mãe em consultório assim sangrando, que sai um pedaço do mamilo, sabe? Então assim, meu Deus do céu, né? E o que eu vejo muitas vezes que acontece também? Hoje, isso é uma coisa boa, né? No sentido de que as mães, elas ficam, depois do nascimento do bebê, poucos dias, 2 dias, no máximo 3, dentro do hospital. Porque logo elas já vão para casa. Maravilha, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais que estão ali, muitas vezes eles têm pouco tempo de ir ali falar com essa mãe, acompanhar essa mamada, verificar de fato se essa criança está conseguindo extrair leite, se essa mãe não está com dor, né? Às vezes o parto foi, por exemplo, de madrugada, né? Então tá todo mundo cansado, a mãe tá cansada. Aí no dia seguinte já trocou o plantão, as pessoas que estavam ali foram embora, chegou uma equipe nova. E aí, quando vê, já é alta, né? Então, assim, um período muito pequeno. E às vezes, como a mãe tá cansada, ela passou por muitas emoções. Às vezes vem alguém passar uma orientação para ela, mas entra no ouvido, sai no outro, ela não tá em condições de entender o que as pessoas estão falando, né? Eu passei por isso, eu lembro que acho que foi muita gente no meu quarto quando meu bebê nasceu, falando várias coisas, era vários testes, era o teste do coraçãozinho, era o teste não sei o que, vários testes para criança. Sim. E aí eles passavam as informações, as orientações, o que tinha que fazer, as vacinas tinha que dar e não sei o que. E assim, isso que eu era enfermeira, eu trabalhava na maternidade, eu sabia que ia ser tudo isso. Mas eu imagino uma mãe leiga, né? Uma mãe, coitada, chegou, caiu de gaiato ali dentro e vem todo mundo com esse monte de informação pra cima dela, né? É o registro da criança. Então, assim, aí o pai sai correndo para comprar as coisas, sabe? Às vezes levou as coisas pra maternidade, faltou alguma coisa, a roupa não serviu, né? Sei lá, tava muito quente ou tava muito frio. Então, assim, é muita informação, as visitas que chegam, né? E aí todo mundo querendo pegar o bebê, todo mundo querendo ver o bebê, e aí vem alguém e fala, olha, você tem que posicionar o bebê, é assim, assado, tal, e a mãe nem vai lembrar. E aí quando chega o período da pojadura, que é quando ela tem esse volume maior das mamas, ela já está na casa dela. E aí a informação que ela recebeu lá na maternidade, muitas vezes, ó, ela nem sabe mais. Por isso a importância de se preparar para esse momento. Exatamente. O leite demora para descer? Depende muito de cada mãe. Por quê? Porque quando o bebê vem para o peito mamar, ele vai estimular o seu próprio alimento a ser produzido. A mama, ela não é um estoque, ela é uma fábrica. Assim que o bebê nasceu, ele precisa vir estimular a produção desse leite, estimular essa fábrica para que ele consiga produzir seu próprio alimento. Só que depende da quantidade de vezes que o bebê vem mamar. Se ele vem muitas vezes, esse processo de descida do leite vai ser mais rápido. Se ele vem poucas vezes, esse processo pode demorar um pouco mais. Se essa mãe, por exemplo, fez uma cesárea eletiva, que é quando ela não tem rompimento de bolsa, ela agendou. Eu vou agendar para o dia 20 de março essa cesárea, porque eu gosto desse dia, porque os astros vão contribuir. E aí eu vou lá e agendo. Mas no corpo dela, nenhum hormônio, nenhuma preparação foi feita. Ela simplesmente foi lá, agendou e fez a cesárea. Obviamente que o corpo dela ainda vai levar um tempo para reconhecer que essa placenta saiu, que esse bebê nasceu, né, e que agora precisa produzir leite. Então pode ser que esse processo seja um pouco mais demorado, né? Em contrapartida, outras mães que eventualmente chegam, têm um trabalho de parto, rompeu a bolsa, passou por esse processo, aí os hormônios já ficam mais ativos, né? Então facilita esse processo de descida do leite também. Mas via de regra, entre o 3º e o 7º dia é o período de começar essa transição entre o colostro e o leite propriamente dito. Vamos para os mitos. Cerveja preta aumenta o leite? Cristolha! Ai, gente!
Ah, Cris! Cerveja Eu tomava, preta. meu pai falava que era bom. É. Ah, me entreguei. Canjica, todo É mundo bom? fala, né? Canjica, cerveja preta, chá da mamãe, chá de erva doce. Nossa, tem muita coisa, né? O pessoal tinha muito. Canja de galinha. Canja de galinha. Não podia lavar os cabelos, Nossa né? senhora, que fica louca. Nossa, tinha muita coisa, né? Nesse sentido, assim. Mas é aquilo que eu sempre digo, o bebê nasceu, ele precisa vir trabalhar na fábrica, né? Ele vem trabalhar, a fábrica recebe essa informação que ela precisa produzir comida. E aí é que a gente começa a ter esse aumento da produção. Claro que a hidratação dessa mãe, né? Quanto que eu tenho que tomar de água? Você vai observar seu xixi. Seu xixi tem que estar clarinho. Enquanto seu xixi não está clarinho, você tem que tomar água. Inclusive, nos primeiros dias, quando o bebê vem para o peito, começa a ter o reflexo de sair da boca seca. É uma sede, Dá assim, muita né? sede, né? Então, eu sempre recomendo para as pacientes que vão ali, olha, sempre deixe uma garrafinha de água onde você vai amamentar, sempre carregue. Pode ter certeza que você vai sentar e vai sentir sede, né? Função Muito comum. dos papais, né? Exatamente, da rede de apoio, né? Então é importante essa hidratação, né? Então, de todos os tipos de líquido. E se alimentar bem, né? Com uma dieta variada, com proteínas, com legumes, porque tudo isso vai ser passado, né? Uma pequena quantidade para o bebê ali pelo leite. E é muito importante para a criança, né? Mas assim, não existe nenhum alimento que por si só faça com que essa produção aumente, né? O que vai calibrar a produção para cima é a frequência das mamadas e a quantidade de leite que o bebê vai retirar dessa mama. E isso sim é muito poderoso. O primeiro leite, a primeira mamada, ela tem um nome específico. O colostro. Isso. Qual a importância do bebê mamar esse colostro? O colostro, ele embora seja em pequena quantidade, ele é super concentrado, muito, muito, muito concentrado. Cada gotinha vale ouro, né? E como ele é esse primeiro leite, ele é produzido sob medida para o organismo do bebê, porque no primeiro dia, o tamanho do estômago do bebê é o tamanho de uma cereja, bem pequenininho. Então essas gotinhas de colostro já vão ser suficientes para ele. E a metabolização, ou seja, a absorção desses conteúdos do colostro vai ser rápido para o bebê, muito rápido, sem esforço nenhum. Então é muito importante que ele receba esse colostro, primeiro porque ele vai estar suprindo essa demanda, né, energética e tudo mais, e também pelos anticorpos, que é a primeira vacina viva do bebê, né? Então ele vai receber da mãe, né, por essa questão dos anticorpos, tudo que ele precisa para se defender nesses primeiros dias. Então, muita gente acha, mas é aquele leite ralinho, esse leite não vai sustentar, minha criança vai ficar com fome. Não, na verdade, cada gota do colostro vale ouro. Os bebês que estão em terapia intensiva, né, os prematuros, que estão hospitalizados há um tempo, a gente faz a colostroterapia. Então, essa mãe vai até o banco de leite, faz a ordenha do colostro e a gente coloca as seringuinhas, uma gotinha de cada lado nas bochechas do bebê. Isso vai proteger o organismo do bebê, vai facilitar com que o intestino amadureça de uma forma mais rápida. Ele tem probióticos, tem prebióticos, né? Vai diminuir as cólicas. Então, ele é riquíssimo, muito, muito, muito importante. E toda mãe precisa, né, colocar logo essa criança para tomar o colostro. E como a gente pode saber que o bebê está fazendo a pega correta? Quando ela não sente dor. Quando ela não sente dor, quando ela não ouve estralos, né? O bebê não fica, né, fazendo um movimento labial. Quando ela realmente ouve o barulho de engolir o leite. É um barulhinho de engolir. Isso é importante. Quando dá para saber que ele não está engolindo o ar? Ela vai ter que perceber, né, que quando o bebê faz uma boa pega, ele vai engolir, ela vai só ouvir o barulho de engolir, não vai ter movimento de língua, de estralidos, nada disso, né? É só o barulho de engolir mesmo e ela não sente dor. Esses são os principais indicativos de que a pega está adequada. Como que a rede de apoio, o papai, consegue auxiliar nessa amamentação, que é uma função exclusiva da mulher enquanto está na forma do seio, né? Como essa rede de apoio pode auxiliar? Essa rede de apoio, eu acho que tudo na vida é a gente perguntar, né? Perguntar para aquela mãe o que ela está precisando naquele momento, né?
porque é aquilo que a gente estava comentando, assim, durante a gestação essa mulher é super cuidada, todo mundo fica preocupado se ela está com desejo de comer alguma coisa, se ela está cansada, né? E aí depois que a criança nasce, parece que toda a atenção vai só para o bebê e essa mulher ela acaba perdendo a sua importância, digamos assim, né? Então eu acho que nesse sentido é muito importante a rede de apoio perguntar, né? Olha, você precisa que eu faça alguma coisa para você? Que eu vá até o supermercado, você quer uma água, tá com fome, né? Tem alguma comida já preparada para você na geladeira? Enfim, coisas práticas. Se tem crianças maiores em casa, de que forma alguém, né, essa rede de apoio vai poder ficar com essas crianças, eventualmente para que essa mãe também consiga dar atenção para esses filhos maiores que vão sentir, né, a falta dessa mãe. Então, por exemplo, às vezes tem uma criança um pouco mais velha e que eles já tinham eventuais rituais ali em casa, né, às vezes dormia junto com a mãe, contava uma historinha. Agora que nasceu o irmãozinho, aí pronto, aí a mãe só vai ficar com a criança, com o bebezinho, e aí o pai, a tia, alguém vai ficar com a criança maior e vai deixar de ter esse momento com a mãe. A criança sente muito isso, né? A criança maior. Então, nesse sentido, assim, é preciso ter esse olhar para os outros irmãos, né? Para que eles também não se sintam como se estivesse perdendo algo muito importante, né? Eu acho que essa questão da parentalidade, ela é algo que precisa ser visto também com esse olhar, né? Mas eu acho que é nesse sentido, assim, de perguntar para essa mãe o que ela precisa naquele momento, né? Se é um abraço, se é uma comida gostosa, se é dormir, se é poder entrar no chuveiro, tomar um banho, lavar os cabelos, sem preocupar de sair do chuveiro. Pode lavar o cabelo. Pode lavar o cabelo. Tudo bem. Por favor, lave os cabelos. E a mamãe deve evitar de comer alguma coisa? A princípio, assim, somente se o bebê tiver realmente um diagnóstico médico, o que é muito comum, por exemplo, é o APLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Nesses casos, vai ser recomendado essa dieta restritiva. Caso contrário, o alimento por si, ele não é responsável pelas cólicas do bebê, né? Tem gente que às vezes se culpa muito, eu comi um pedacinho de bolo de chocolate e agora minha criança está chorando e eu acho que é cólica e a culpa foi minha, meu Deus do céu, né? Fica todo preocupado. E, na verdade, a gente não tem nenhuma comprovação de que um determinado alimento vá interferir dessa forma, né? Claro que se você comer uma barra inteira de 1 quilo de chocolate, pode ser que você vá passar mal, vai dar ruim, mas aí o teu bebê também vai passar mal eventualmente, né? Vai ficar com mais gases ali. Então, nesse sentido, o exagero é que é prejudicial, né? Mas uma dieta equilibrada, um pedacinho de chocolate, uma xicrinha de café, né? Isso não vai fazer diferença nesse sentido para o bebê. Lineker, nosso pedido chegou. Produção, e o que mandaram pra gente hoje? Hoje é pizza. Ai, meu Deus! Pizza da Hamburgueria 91. Eles mandaram esfirra esses dias e estava maravilhosa. E agora nós temos pizza. Gente, 4 queijos, vocês capricharam. Olha, não dá pra vocês sentirem o cheirinho, mas tá muito bom, viu? Muito obrigada, pessoal da Hamburgueria 91. Pode mandar sempre, que eu adoro, tá? Ô, Juliana, voltando pro assunto, a gente estava falando sobre os alimentos que influenciam, que podem aumentar a cólica, alguma coisa assim. E medicamento? Que as mamães passam por muito perrengue durante a gravidez, porque praticamente o gestante não pode tomar nada de medicamento, né? Só com muita orientação médica. Eu fico até com dó de gestante que vai na farmácia, que fica gripadinha, tudo, mas a gente não pode, infelizmente, indicar nada, só com orientação médica. Mas na lactação também pode passar esses medicamentos para a criança, né? Sim, tem algumas medicações que têm uso restrito e tem algumas que realmente não pode, né? Atualmente o Ministério da Saúde disponibiliza, né, um guia onde várias medicações, né, estão inclusas ali, praticamente todas as classes de medicações, né? Elas estão inclusas ali. E aí, eventualmente, se você tiver uma necessidade, né, ou alguma situação importante, né, de desconforto, é muito importante você buscar o seu médico e ele vai, então, com base nesse guia, fazer uma orientação adequada para você, segura, né, para que você possa, então, não ficar sofrendo, né, resolver aquela situação, mas que também não prejudique a sua amamentação, que você continue, né, amamentando o bebê, mas de uma forma segura, sem fazer mal para a criança. Juliana, e as crianças que têm refluxo? Como as mamães devem agir?
A questão do refluxo, a gente sabe que os bebezinhos, essa válvula que fica no estômago, ela ainda é um elástico bem frouxo, vamos dizer assim, né? E é normal, assim que o bebê termina de mamar, muitas vezes ele arrota, volta aquele arzinho e acaba saindo um pouquinho de leite. Isso é comum, né? Isso é normal, é esperado até o 3º mês. A partir desse momento é que começa a ter o amadurecimento ali daquela região e aí começa a voltar menos esse leitinho, né? Mas o que é preocupante? Vômitos em jato. O bebê acabou de mamar e voltou aquele monte de leite. É um bebê que fica irritado muitas vezes, um bebê que fica chorando mesmo depois de mamar, é um bebê que não está ganhando peso. Aí, nesses sentidos, é bem importante, né, que essa mãe busque um gastropediatra para fazer, então, uma anamnese, uma investigação, e caso realmente seja o refluxo, né, patológico, que esteja prejudicando essa criança, também hoje a gente já tem várias formas de tratamento, né? Mas às vezes a medida postural do bebê já ajuda bastante, né? Então, evitar que as fraldas fiquem muito para cima, né? Às vezes quando cai o coto umbilical, a fraldinha, a calça vem muito para cima e aquilo fica comprimindo a barriguinha do bebê. E aí isso também gera esse desconforto, né, para a criança. Então, terminou de mamar, coloca para rotar. Não é obrigatório, a criança precisa rotar depois de mamar? Não precisa. Mas, eventualmente, é importante, né? Se vê que o bebê está meio desconfortável, então, colocar na posição de arroto e observar, né? Bem importante a observação. Juliana, tem mamães que têm um leite muito abundante ou que já chegou no seu 4º, 6º mês, precisa voltar para o mercado de trabalho, que aí é um período bem complicado, e começam a armazenar esse leite. Como funciona essa ordenha, armazenamento? Quais são as regras para que tudo isso aconteça da melhor forma possível para a mamãe e para o bebê? Sabe que esse assunto ele é muito importante e ele traz muita angústia para as mães, né? Porque é aquilo, durante a gestação você está trabalhando, você vai cedo trabalhar, fica o dia inteiro com o bebê dentro da sua barriga, né? E aí volta para casa, tudo certo. Só que quando a criança nasce, né? Quando você já está com o seu pacotinho ali, agora finalmente engrenou a amamentação, as coisas se alinharam, a tua rotina estava maravilhosa, é o momento de voltar a trabalhar. Né? E o seu bebê é só um bebezinho pequenininho, né? Infelizmente 120 dias passam, a gente pensa, vai demorar, piscou, já volta, piscou, já é o momento. Muitas mulheres ficam realmente angustiadas, querendo pedir demissão, sair do emprego, porque não pode nem pensar na ideia de deixar essa criança, esse bebezinho tão pequenininho, né? Mas sim, é possível você seguir a vida, continuar amamentando, né? E voltar a trabalhar, né? Mas desde que você já faça essa preparação. Atualmente o Ministério da Saúde também recomenda que as mães comecem a se preparar, tanto emocionalmente, quanto nessa questão da logística, escolha do cuidador, da creche, né? Quem é que vai ficar com a criança, já desde o pré-natal, né? Para que ela já comece a pensar sobre tudo isso desde muito antes, né? Porque realmente é uma grande preparação, desde escolher os frascos, esterilizar esses frascos, como é que ela faz essa ordenha do leite, como é que ela congela esse leite, como é que ela descongela, quanto tempo refrigerado, quanto tempo congelado, as alternativas à mamadeira, né? Então muita gente acha que é só oferecer o leite na mamadeira. E na verdade, quando a gente pensa em proteger a amamentação, a gente precisa ofertar de outras formas. Então, por exemplo, na xícara, na colher dosadora, no copinho, aqueles copinhos de cachaça são perfeitos para isso, né? Porque ele tem a borda mais abaulada, então isso não machuca a linguinha do bebê. A própria colher dosadora, né? Que também é uma mão na roda, ajuda bastante. Então tem várias alternativas. E tudo isso pensando em fazer com que o bebê não ache estranho, ora ele receber o leite da mãe dele na mamadeira e ora ele ter que vir para o peito e se esforçar para mamar, né? Porque na mamadeira ele só recebe o leite e vai encher na barriguinha de forma bem rápida. Quando ele vai para o peito, não, ele faz os movimentos para baixo, para frente, para cima, para trás, ele engole, ele respira, ele volta a mamar, então é um movimento coordenado, né? Então ele acaba preferindo sempre a forma mais fácil. Então, por isso que muitos bebês têm a confusão de bicos, que a gente chama, né? Que é justamente essa confusão na cabeça da criança, que acaba preferindo a primeira opção, né? Que é a mamadeira. E aí, às vezes, o bebê vem pro peito e a mãe fala, nossa, meu bebê parece estar com nojo do peito, não quer mais pegar. Começa a mamar, se joga para trás e chora.
a mãe muda de um lado, muda para o outro e nada resolve o problema, né? E aí a mãe já começa a pensar mil coisas, meu Deus, fiquei o dia inteiro fora de casa, agora que eu voltei, essa criança não quer pegar e agora vai desmamar, né? Então assim, tudo isso muitas vezes acontece justamente pela confusão causada por esses bicos, né? Então por isso que eu sempre recomendo a oferta do leite materno em todas essas outras alternativas, menos na mamadeira, né? E aí, nesse sentido, sim, é muito importante essa mãe já ir se preparando para não ser pega de surpresa, né? Então, uma dica que eu gosto bastante é quando você voltar a trabalhar, manter essa retirada de leite no seu ambiente de trabalho, né? Na frequência que você estaria amamentando em casa, especialmente até a criança começar a se alimentar, né? Então, a partir dos sinais de prontidão, geralmente 6 meses, né, que a criança começa a demonstrar que está interessada em outros alimentos, aí sim essa ordenha, né, pode ir diminuindo de acordo com a aceitação da criança. Mas até que a criança só esteja recebendo o próprio leite da mãe ordenhado, que ela continue ordenhando no seu período de trabalho com a maior frequência que ela conseguir. Essa ordenha ela pode ser feita tanto com as bombas manuais como com bombas elétricas. Bombas manuais, bombas elétricas, a própria ordenha manual, né? Então a gente tem técnicas, exatamente. Tem várias técnicas para você conseguir ordenhar um volume maior com menor tempo, né? Então, por exemplo, às vezes você tem 15 minutos de café na sua empresa e aí você tem que ordenhar 15 minutos, uma quantidade, um volume maior que você conseguir, porque a sua criança demanda, né, esse leite na sua casa enquanto ela não recebe nenhum outro tipo de alimento. Então, é bem importante para a gente calibrar a produção sempre para cima, manter essa regularidade de ordenhas, né? E muitas mães ficam pensando, nossa, mas tem que ser tudo estéril, né? Meu Deus do céu, eu vou levar uma bomba de manhã para a empresa, vou ficar o dia todo fora, e como é que eu faço? Na verdade, essa preocupação não precisa existir a esse ponto. Sim, você vai fazer a limpeza, a lavagem de todo esse material, vai fazer a esterilização, mas basta uma esterilização por dia, né? E aí você vai levar esse kit de manhã cedo todo estéril, vai levar lá para a sua empresa. No primeiro momento que você conseguir, você vai escolher um lugar calmo, né? Tem toda uma técnica que eu ensino para que essas mulheres consigam fazer esse preparo da mama, inclusive levar-se um vídeo com o bebezinho, um vídeo bonitinho da criança, que ela possa ver a criança. Isso ativa a ocitocina, que é o hormônio que faz sair o leite. E aí faça essa preparação para que ela consiga fazer várias ordenhas ao longo do dia, e ela vai colocando tudo num copinho, né, num frasco que ela já preparou, e ela vai armazenar no frigobar. No final do dia ela vai transportar esse leite e vai congelar na casa dela, né? Os vidros os potinhos têm que ser de vidro. De vidro, né? Hoje a gente já tem os BPA Free, tem alguns saquinhos também que é possível fazer armazenagem desse leite, né? Então, nesse sentido, a gente consegue ter várias opções já no mercado, né? Para que essa mãe consiga fazer essa coleta. O importante é não usar o micro-ondas, né? Para fazer esse desgelo, sempre em banho-maria, para a gente preservar essas propriedades vivas ali do leite materno, né? E que ela consiga fazer várias vezes ao dia, né? Então, tanto na bomba quanto manualmente, tem várias técnicas que são importantes, né? Para que ela consiga fazer uma extração mais rápida e num volume maior também. Gente, e para as mamães que precisarem dessa bomba, tanto a manual como a elétrica, né, TT? Sim. A gente tem disponível na Drogaria Santa Maria. Então, bateu um perrengue, vai voltar a trabalhar. No domingo você percebeu que não se preparou? A gente abre de domingo tanto a loja da Vista Grande como a loja do Pinheirinho. Só manda mensagem, a gente deixa o contato aqui para vocês, que tá tudo disponível, todo esse material para te auxiliar. Entrega grátis, gente. E também tem a Drogaria Santa Maria 24 horas, que é ao lado do fórum, né, Cris? E tem algumas bombinhas que ela já vem com um recipiente que ela já para você armazenar, sim. E busque orientação. Quem precisar, a gente deixa o contato da Juliana aqui em box. Só procurar. Ela tem vários cursos, várias técnicas. Gente, vale muito a pena. Sim. Não é futilidade, não é desperdício de dinheiro, gente. Vale muito a pena, viu? Juliana, e não, você pode deixar esse leite na geladeira ou pode congelar? Exatamente. Se você pretende congelar o leite, eu recomendo que não passe de 15 dias, tá? Certo. O leite, 15 dias, ele fica com uma estabilidade adequada para o seu bebê. Quando for retirar,
você vai fazer o banho-maria e depois esse leitinho que sobrou ali, ele pode ficar 12 horas ali no extra frio. Não recomendo que fique na porta porque ela tem oscilação de temperatura. Então sempre no extra frio por 12 horas, tá? O bebê não tomou, você tirou o leite da geladeira, foi pro copinho ali, colher dosadora, as colheradas, enfim, entrou em contato com a boquinha do bebê, tem que ser desprezado. Então, sempre recomendo doses bem pequenininhas, porque a gente nunca sabe quanto que o bebê vai tomar. Então, mesmo no processo de congelar o leite, colocar potinhos de 50 ml, por exemplo, vários potinhos de 50 ml, porque o risco de você ter que jogar fora é muito menor, né? Então, se você precisar jogar fora, vai ser um volume pequeno, porque a gente sabe que dá trabalho, né? Enfim, você vai ficar ali e tudo. Então, sempre doses menores e aí o pediatra vai fazer a recomendação de acordo com o quilo de peso do bebê, né? Então, a quantidade, o volume adequado para cada, teoricamente, mamada, né? Que ele vai suprir aquela mamada que a mãe não vai estar em casa. Todas essas dicas estão no seu projeto? Sim, eu tenho o projeto Mamar para Crescer, então, né? Que vai fazer toda essa orientação para a gestante, os 3 pilares, né? Então, o que esperar do bebê recém-nascido, desde o nascimento, os primeiros 100 dias de vida, o que esperar da amamentação, especialmente no período da pojadura, e o que esperar do puerpério, né? Com essa questão do baby blues. E aí essa gestante, então, vai poder conhecer outras gestantes também. A cada 15 dias a gente faz encontros ao vivo, tem profissionais, então a gente vai esse ano fazer várias parcerias, se Deus quiser, com pediatras, com doulas, com obstetras, né, com nutricionistas, com o pessoal do Pilates, tem muitas fisioterapeutas, né, que também trabalham com a gestante, enfim. Então a gente tem todos esses profissionais. O bebê nasceu, ela já ganha a primeira consulta de amamentação, que também pode ser online, né? E aí a gente vai fazer a correção da pega, tanto da mãe, do posicionamento da mãe, do bebê, a correção da pega, tirar dúvidas, né? Então, esse é o projeto Mamar para Crescer para as gestantes. E aí a gente, quando o bebê nasce, né, a gente pode fazer também a consulta individual, mesmo que ela não tinha participado antes, né, desse projeto. E quando ela vai voltar ao trabalho, a gente tem então essa preparação do retorno ao trabalho, para que ela aprenda a fazer essa ordenha do leite, para que ela armazene esse leite adequadamente. Então, a gente tem todo esse processo. Gente, não é só fazer um CPF. Com Precisa certeza. cuidar do seu CPF. Se você tem empresa, cuidar do seu CNPJ. E para isso a gente tem uma Mauri que está aqui para cuidar tanto dos nossos CPFs como dos nossos CNPJs da Santa Maria, que é parceria de 30 anos aqui com a Mauri. Lembrando que a hora do leão está chegando, então, gente, contabilidade é necessária. Não fica tentando fazer sozinho, não. Manda mensagem pro pessoal da Mauri que eles vão ver a melhor possibilidade para você pagar a menor taxa e, quem sabe, até receber do governo de volta, né, Tetê? Com certeza. Se você declara tudo certinho, tem a chance de você receber no lugar de pagar. Então, entre em contato com quem entende, a Mauri Contabilidades, que é da nossa confiança. Há 30 anos, há mais Nossa de 30 Senhora. anos. Eu nem existia, graças a Deus não tentei ainda. Mas tá quase. Ô, Juliana, você vinha falando comigo que você também ensina técnicas, né, para as mamães que têm aquelas dificuldades de desmamar, porque também é difícil, né? Conta pra gente um pouquinho, só um pouquinho, como que é essas técnicas? Sim, antigamente, né, quando as mães elas decidiam, né, ter um outro bebê, às vezes estavam grávidas e aí, ai meu Deus, como é que eu faço agora? Não posso mais continuar amamentando. Hoje a gente já sabe que isso caiu por terra, né? Que sim, ela pode continuar amamentando mesmo durante a gestação, mas às vezes a criança já está maior, a partir de 2 anos ou mais, né? A criança já come de tudo, já se comunica bem, tá tudo tranquilo e a gente quer reduzir essas mamadas, né? Então a gente tem aqui no Mamar para Crescer também esse programa do desmame gentil. E aí a gente então vai fazer a participação da criança desse processo do desmame. Então a gente tem 2 fases, a fase do dia e a fase da noite. Então, de forma bem lúdica, a gente vai mostrando para a criança que agora ela já está grande, que ela já come várias coisas, que ela já tem capacidade para fazer muitas coisas sozinha, né? Então, ela já pode descer do escorrega sozinha, ela já vai na casa da vovó, já pode ficar fora, né? Então, pontuar mesmo com a criança toda essa autonomia que ela já tem. E
E aí a gente trabalha com as combinações. Então, olha, como você já é uma criança grande, a gente vai desenhar aqui o café da manhã. Então, desenha o que a criança gosta de comer no café da manhã. E aí combina, olha, você vai poder mamar antes ou após o café da manhã, né? Nesse horário, aí você vai ter acesso ao peito. Depois, no período da tarde ali, o almoço antes ou depois, aí vai desenhar com a criança também, o que a criança gosta de comer. E no período antecedendo o soninho da noite, né, também essa mamada e qual vai ser o momento que a criança vai ter acesso ao peito. E a gente cola esse material sempre na altura dos olhos da criança. E essa combinação começa a valer a partir desse dia. Então, sempre que a criança quiser mamar fora desses horários que foi combinado, a mãe vai então tirar a atenção dessa região e vai trazer para o rosto, vai gerar uma nova conexão com essa criança, vai entender por que ela quer mamar fora do horário. Então, às vezes é fome, às vezes estava brincando, se machucou, quer vir para o peito em forma de consolo, tá com sono, aí quer mamar. Então, assim, tudo isso vai ser avaliado ali, né, por essa mãe, e dessa forma vão sendo criados novas formas de consolo para essa criança. Feito isso, nessa primeira fase, a gente passa para a fase da noite, né? E que a gente também tem a técnica da corujinha, que é um copinho, que eu sugiro que a mãe personalize, coloque mesmo o desenho de uma corujinha ali nesse copo, que vai ser a única oferta possível da noite, né? Então, ela vai mamar antes de dormir e depois, se ela acordar durante a noite, né? A combinação vai ter que estar valendo aquele primeiro desenho que ela fez, que vai ser antes ou depois do café da manhã. E a única oferta da madrugada vai ser a corujinha, né? Então vai ser esse copinho que eu sugiro que só tenha água para não estimular a criança a acordar de noite. Eu vou acordar para tomar suco, eu vou acordar para tomar chá, né? Não, é a água que tem ali dentro. E aí a família, né? O pai, a mãe, eles vão dar esse suporte, esse acalento para a criança. As primeiras noites vale quase tudo, né? Então, dormir de conchinha, pegar a criança e botar no meio da cama, né? Dar a mãozinha, contar uma história, enfim, várias coisas para fazer essa conexão, né? Para fazer com que a criança compreenda que agora ela já é uma criança grande, que ela não precisa mais mamar o tempo todo. Para as mamães que precisarem personalizar esse copo, gente, a personaliza copos, canecas, tudo que vocês precisarem. Vai personalizar com a corujinha mesmo? Isso, e vai representar a noite. Exatamente. Aí pode fazer livrinhos, almofadinhas, Isso. aí você pode fazer tudo do jeitinho que a criança, sabe? Cria Pra gerar um aquele aconchego no lugar do peito. A isso. conexão. A Personalize faz tudo pra você, gente. Faz com todo carinho, faz com nominho, faz com cheirinho. Tudo lúdico, do jeitinho que a criança precisa se sentir acolhida. Procure a Personalize que elas vai ter o maior prazer em fazer pra vocês. Sim. Vamos para a caixinha de perguntas? Sim. Que tem muita pergunta hoje. Libera pra gente, produção. Por que o bico do peito tende a rachar? O bico do peito tende a rachar porque ele não foi feito para ser sugado, né? O bico do peito ele precisa ser protegido. Então a criança precisa abocanhar a maior quantidade que ela conseguir do seio materno. Dessa forma a gente evita as rachaduras. Maravilha. Legal. Por que o peito dói? Pode ser a questão da pega, pode ser a questão da pojadura, um volume muito grande de leite, muitas vezes essa mãe sente esse desconforto. Candidíase, né? Então tem algumas doenças, né, que podem acontecer durante esse processo, a pérola do leite, né, que também é muito comum, pode acontecer em qualquer momento da amamentação. A pérola do leite é como se fosse uma espinhazinha que surge assim, do nada. Tava tudo bem hoje, amanhã cedo já tem uma espinha ali na ponta super dolorida, bem desconfortável. Então, a amamentação ela tem, né, seus desafios. Então, algumas causas podem trazer dor. Tem mesmo? Por que empedra o peito? Muitas vezes a criança pula mamadas, né? Às vezes recebeu um complemento, dormiu um tempo maior, não veio às vezes que precisava, às vezes está sugando chupeta, por exemplo, né? Então aquela sucção interte a criança por um tempo muito grande, ela deixa de vir para o peito. E aí esse acúmulo faz com que essa mama fique mais volumosa, mais inflamada, e aí é por isso que essa mãe acaba sentindo dor. É mesmo? Por que tem mamães que chegam a dar febre?
Nesse sentido, a gente tem uma complicação desse engurgitamento, né? Dessa, digamos assim, desse processo fisiológico. Então, esse leite ficou muito tempo ali dentro parado, muito tempo, e o corpo da mãe, né, precisa tirar esse leite dali de alguma forma. E aí, isso gera um processo inflamatório, muitas vezes até infeccioso, né? Às vezes é uma situação onde tem uma rachadura, onde uma bactéria oportunista acabou entrando ali. Então, essa mãe acaba tendo essa febre, né, esse mal-estar, esses calafrios, ela tem a impressão de que ela está resfriada, né? Então, é uma condição mais grave e o alívio vem quando você retira esse excesso de leite. Você precisa retirar a maior quantidade que você conseguir, muitas vezes com auxílio de anti-inflamatório, de antibiótico. Então, o profissional que acompanha, né, essa mãe vai avaliar esse caso para prescrever as medicações necessárias. Nunca fazer uma automedicação. Não, jamais. Por que é tão difícil a pegada do bebê que não deveria ser natural? Os bebezinhos, como eu disse no início, eles nascem com um reflexo de busca, né? Então ele fica procurando qualquer coisa que toca aqui nos pontos cardeais, ele abre a boquinha, e também com um reflexo de sucção. Então o que toca lá dentro da boca, superfície da linguinha e também no céu da boca, ele faz o movimento de sugar, né? Isso vem de fábrica, né? Mas não significa que, tendo esses dois reflexos, ele vai abocanhar parte da mama. Muitas vezes ele acaba pegando só a pontinha e aí isso dificulta bastante, né? A boquinha é muito pequenininha, então nesse sentido que isso tudo acontece. Passar nata no bico do peito para hidratar resolve? Não. Essa questão da hidratação a gente sempre recomenda que seja feito com o próprio leite da mãe, né? Quando a gente pensa na nata, ela é um derivado do leite da vaca, né? De uma outra espécie, de um outro mamífero. Então, se é para hidratar, que seja com o próprio leite materno. Nossa Senhora. Por quê? Porque a orelha do peito incha. Aí tem que parar a mamada? Olha, não é muito comum isso acontecer, tá? Se está acontecendo, a gente precisa verificar essa pega, né? Porque pode ser que ela realmente esteja sofrendo muitos traumas ali. Então, é preciso verificar o que está acontecendo. Tem mais uma? Quando a mãe não pode amamentar de jeito nenhum? As situações? Isso. Em casos de quimioterapia, por exemplo, né? Fazendo uso de alguma medicação que contraindica em absoluto. São basicamente essas, assim, algumas doenças virais. Resfriado? Né? Não contraindica. Tá? TST? Depende, tá? Mas a princípio não. O HTLV é contraindicado. HTLV, HLV, hepatite B, são algumas doenças virais que são contraindicadas à amamentação. Sífilis? Não, sífilis não é contraindicado. Não? Não. Então, são doenças virais mesmo que eventualmente tem essa contraindicação. Mas a maioria, inclusive o Covid, na época do Covid, né, todo mundo ficou meio alarmado, mas é possível amamentar, mesmo resfriado, com Covid, enfim. Não tem problema. Se o bico estiver sangrando, pode continuar amamentando? Ai, que dor, né? Eu senti a dor aqui. Meu Deus do céu. Bom, primeiro o próprio desconforto da mãe, né? Impossível, assim, você conseguir amamentar com o bico sangrando. Eu não posso imaginar, meu Deus, coitada dessa mulher. Mas, do ponto de vista do bebê, o sangue, quando ele chega ali no estômago, ele vai talhar o leite, a criança vai vomitar, né? Então, assim, e vai mudar a própria característica do leite ali, ele vai sentir o sabor diferente, né? Então, a criança muitas vezes não vai nem querer mamar, eventualmente, né? Mas é muito importante, por isso muito importante essa mãe corrigir essa pega, né? E, eventualmente, quando a gente tem essa situação, eu sempre recomendo que essa mãe dê uma pausa na amamentação por uns 2, 3 dias e que nesse período ela faça ordenhas manuais, né, para retirar esse leite a cada 2 horas, por exemplo, e ela vá ofertando as colheradas, na colher dosadora, né, de outras formas, para que dê tempo para que essa mama se recupere, para que esse mamilo, então,
forme aquela casquinha, né? E aí sim ela consiga continuar amamentando. Nesse caso, é viável ela procurar orientação médica para estar fazendo uso de pomadas ou não? Ela pode, se ela já tem esse acompanhamento médico, né? Se ela já está em sequência, porque via de regra, os partos, os médicos fazem aquela revisão, depois 7 dias e depois vai para casa, né? A princípio, e depois só os 40 dias ali para que ela retorne no seu obstetra. Mas enfim, depende muito de cada caso. Mas o que eu sempre indico, né, se chega uma mãe nessa condição ali no meu consultório, é fazer essa pausa da amamentação por 2 ou 3 dias. A gente vai então fazer o manejo, vai corrigir a pega, vai entender o que está acontecendo, o que está levando o bebê a fazer essa pega tão inadequada assim. E normalmente a gente corrigindo isso, em 2, 3 dias essa mãe já para de sentir dor e essa cicatrização já acontece. Pode amamentar deitada? Pode e deve, né? Coitadinha das mães. Pode e deve, porque durante a madrugada realmente é puxado, os primeiros dias é super cansativo, né? E há uns anos atrás se acreditava que o bebê pudesse ter dor de ouvido, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas quando o bebê vai sugar o peito, né? O movimento que ele faz ali de sucção, ele vai vedar a passagem. Então não tem como o leite ir ali para dentro do conduto auditivo. Então sim, ela pode amamentar deitada. Juliana, tem mamães que, apesar de ter feito tudo certinho durante a gestação, ter feito todo o acompanhamento, seja por estresse ou por outros motivos, acabam não tendo o leite ou o leite não descendo. E surge a necessidade de utilização de fórmulas, seja no primeiro momento, num segundo momento ou até num terceiro momento. Essa fórmula vem para complementar. Essa mãe, ela não é menos mãe por não ter amamentado. Não, de jeito nenhum, ela não é menos mãe. Existem muitas formas de amor, né? A gente sabe que o leite materno, ele é um alimento perfeito para o bebê, ele é feito sob medida, com tudo que o bebê precisa. Ele tem água, ele tem carboidratos, proteínas, prebióticos, probióticos, né? Ele vai ajudar esse bebê a se desenvolver. Ele é o alimento mais perfeito, mas a gente sabe, né, que eventualmente existem algumas situações onde não é possível amamentar, né? E, enfim, às vezes o caso de uma mãe que ficou hospitalizada, né? Eu tive uma paciente recentemente que ela teve o bebê e ela precisou fazer uma cirurgia de grande porte, e ela ficou na UTI. E nesse período que ela ficou na UTI, a criança precisava se alimentar, né? Alguém tinha que cuidar dessa criança. E a criança recebia fórmula, né? Que manteve a criança viva, nutrida, até que a mãe tivesse condição de sair do hospital e seguir, né? Infelizmente, depois ela não conseguiu dar continuidade na amamentação, porque as medicações que ela tomou também, infelizmente, não eram compatíveis, ela, né, não teve esse estímulo e tudo mais. Mas ela continuou amando essa criança, continuou fazendo todo, né, o seu papel de mãe, que é maravilhoso. Então, assim, a mesma questão do parto, né? Ai, porque, meu Deus, se eu não tiver parto normal, meu Deus do céu, né? Na verdade, o melhor parto é aquele também que não causa mal nem para o bebê e nem para a mãe, independente da forma, né, que seja. Então a criança não vai crescer e te falar: olha, mãe, você não me amamentou, você não me ama, né? Olha, eu não nasci de parto normal, você não me ama tanto assim. Eu acho que, né? Então não é bem por esse caminho, né? Então todas as mães, elas continuam tendo esse amor pelos seus filhos, independente da forma que nasceram e da amamentação. E não é porque em uma gestação não foi possível que na próxima não será. Não tem nada a ver. Inclusive, tem muita gente que fala: nossa, na minha família inteira, ninguém teve leite. Minha mãe não teve leite, não me amamentou, então eu acho que eu também não vou ter leite, eu acho que eu também não vou conseguir amamentar. Sim. E, na verdade, no tempo delas, muitas vezes o que faltou foi apoio, foi orientação, foi incentivo, foi elas saberem que podem confiar no próprio corpo, né? Então, eram outros tempos. As informações, elas não eram assim tão acessíveis para as pessoas, né? Então, nesse sentido, era mais difícil. Às vezes eram muitos filhos, né? E às vezes essa mãe, ela tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta das outras crianças, né?
Então, era realmente mais desafiador. Hoje a gente já tem muito mais informação, hoje a gente já tem, né, as pessoas já têm mais essa noção, assim, de que essa mãe precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela precisa de incentivo, né? Então, nesse sentido, eu acho. Juliana, infelizmente a gente já está chegando ao final. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as mamães? Pode olhar para essa câmera aqui. A mensagem que eu quero passar para vocês hoje é que amamentar sem dor é possível, né? E amamentar com dor não é normal. Então, se você é gestante, busque informações, busque aprender várias técnicas, saiba o que esperar do seu bebê, especialmente nos primeiros 100 dias, né? Que o choro faz parte desse período, os despertares várias vezes também faz parte, não significa que o seu leite é fraco, que você tem pouco leite, né? Então, essas informações são bem importantes. E se você já é mãe, né? Se você está com dificuldade para amamentar, se você acha que tem pouco leite, se você está com dor, né? É muito importante que você também busque ajuda e não sofra sozinho. Juliana, a Potencial manda um presente pra você. Gente, a Potencial é nossa Que parceira, amor. fabrica todas as nossas plaquinhas, adesivos, Que tudo lindo, do Drogaria obrigada. Santa Maria também. Então, se você está precisando desse serviço, a Potencial é da nossa confiança e sempre manda presente pros nossos convidados. E a caneca é sua também, que a Personalize obrigada. manda pra gente. Então, você deu a dica do copinho da coruja, a gente faz nossas canecas, gente, todas com a Personalize, desde a vermelhinha, que é nosso xodó, agora nessa nova cor que a gente foi lá escolher, né, Tetê? Sim. Então, Personalize, nosso muito obrigada, é sua também. Obrigada. E mamães, sintam-se acolhidas. Se sentir dor, procure ajuda, é comum, mas não é normal. Estamos aqui para te acolher, te abraçar, rede de apoio, abrace essas mamães e perguntem o que elas precisam. Não vai tentando fazer tudo, atropelando tudo, né, Juliana? Pergunte onde ela tá precisando de ajuda. Tá com dificuldade na pega, a gente vai deixar o contato da Juliana. Se na sua cidade você pode procurar alguém para te ajudar nesse momento e ver a melhor forma para que esse processo aconteça. De tudo não deu certo, temos as fórmulas, seu filho vai ser nutrido da mesma forma também, então está tudo bem, esse processo é seu, vivencie ele da melhor forma possível e se não foi como planejado, na próxima vai ser um pouquinho melhor, a gente vai ter um pouquinho mais de experiência, então a gente está aqui para te apoiar em todo esse momento. E com certeza, e a Juliana, ela dá toda a orientação online, tá? Ela, se precisar, ela vai até a sua cidade, mas... Você tá deslocando. Sim, ela falou, mas sim, eu- no Você off, ela vai. Aqui na região, sim. Aqui na região ela vai. E é totalmente online, então ela te explica com toda paciência, com todo cuidado. O importante é você estar orientado. Orientação é tudo. Tá? Então, mamães, sintam-se acolhidos e para, né, como a Cris falou, para o suporte, papai, água para mamãe, uma frutinha, acolha a mamãe, fique com o bebê, acalente o bebê, para a mamãe poder tomar um banho, isso é de mera importância, é o que você pode fazer de melhor para a mamãe, com certeza. E Potência, Grazi, ó, meu quadro, eu vou aí, tá? Burgueria, pizza maravilhosa, a gente vai devorar vai comer agora, tá? agora, Porque, gente, o o cheirinho. papo tava tão bom que não deu pra gente, ó, Gente, comer ela agora, mas tem agora a gente todos vai. os contatos, a gente deixa aqui pra vocês. E olha, a gente não provou ainda, mas é sempre uma delícia. E o cheirinho está maravilhoso. Muito obrigada, hamburgueria. Pode mandar sempre, viu? Muito bom. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Aprendemos muito. Tenho certeza que você estará comigo. Vai demorar, tá? Mas eu te mando mensagem daqui Depois uns disso, 5, Cris, 6, 7 anos. A gente conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir com as gestantes, com as mamães e estou à disposição, né? Se elas precisarem de qualquer apoio, como a Cris comentou, aqui nas cidades ao redor de Alfenas eu também posso estar atendendo, né? E a gente também tem as consultas online. Então, se você estiver no conforto da sua casa, não quer sair com um bebezinho pequeno, às vezes fica difícil, né? Os primeiros dias. Então, a gente pode fazer também essa consulta de forma online no conforto da sua casa. E se você quer participar aqui com a gente, seja como convidado, tem uma indicação, quer ser nosso parceiro, quer mandar os quitutes da semana ou aparecer como os nossos patrocinadores, só deixa a mensagem inbox, nosso direct está aberto, nossa produção verifica tudo pra gente. Venha participar com a gente.
Aproveita pra curtir a gente, né, Tetê? Sim, curte, compartilha, já deixa a diquinha aí pra alguém que, uma mamãe que tá querendo amamentar e que não sabe, ou então que tá gestante, já curte, compartilha, deixa um likezinho aí, ajuda o canal, tá? E vem com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.